Então, meninas, meu propósito é ensinar as mulheres a reconquistar a autoestima em 21 dias, através de um programa Mulheres Resolvidas, onde a gente tem diversas técnicas disponíveis que trazem o equilíbrio emocional, elevando assim a nossa autoestima. Já tem algumas mulheres participando do programa, já temos alguns resultados aparecendo, já tivemos algumas turmas. E entre os dias 9 e 16 de novembro, teremos mais uma semana da autoestima feminina. E no final, irá abrir as inscrições para a terceira turma do programa Mulheres Resolvidas. E o nosso bate-papo de hoje é para que você possa se permitir e se sentir à vontade para fazer as suas reflexões. Se quiser compartilhar conosco, não só nesse momento, mas assim no momento que você assistir esse material, no Instagram, a gente está aqui disponível, né? Eu estou aqui de coração aberto para poder apoiar as mulheres a reconquistar a autoestima. A gente vive uma sociedade onde as mulheres estão cada vez mais com uma autoestima baixa. E a gente precisa fazer com que as mulheres, através de técnicas de equilíbrio emocional, reconquiste a sua autoestima. E o tema de hoje é como se sentir amada e respeitada. Às vezes, nós mulheres somos muito mais amadas do que imaginamos. Mas, na grande maioria, nós entendemos que nós não somos dignas de ser amadas. E sabe por quê? Porque a gente aprendeu uma questão de que amar é sofrer, de que o amor está ligado ao sofrimento. Eu escuto muitas pessoas falarem sobre isso. Mas se eu encontrar alguém, Dani, vai me fazer sofrer. Mas porque a gente viveu e vive isso ainda hoje, essa ligação entre o amor e o sofrimento. Então a gente tem que verificar se essa questão de a gente não se sentir amada e respeitada não está ligada às nossas crenças limitantes. E o que são as crenças limitantes? Elas são pensamentos e interpretações que você tem como verdadeiras, mas que na verdade são falsas ou são pelo menos não são verdades absolutas. Então as crenças limitantes impedem que a gente torne a nossa vida melhor. Por exemplo, talvez você tenha o sonho de ser empreendedora, mas na sua infância você ouviu falar que só tem sucesso quem trabalha de carteira assinada. Entende que isso é uma crença limitante e que talvez limite você a buscar o seu sonho, porque você ouviu que só tem sucesso quem tem a carteira assinada. Uma outra crença limitante que nós mulheres vivemos é assim, como que você é mulher? Por exemplo, você é mulher e deve cuidar de todos da casa. Entende? Então, às vezes lá na nossa infância, na nossa adolescência, alguém nos falou que o fato de a gente ser mulher faz com que a gente tenha que cuidar de todos da casa. E aí, nesse movimento, a gente não está inserida. Uma outra crença que a gente pode ter vivido o fato, às vezes, de ter irmãos. Você é a mais velha, você é responsável pelos seus irmãos. Então a gente vai trazendo esse movimento das crenças limitantes e aí a gente não se permite viver o nosso momento atual. Então, por exemplo, assim, as mulheres amam mais do que os homens. A gente escuta muito isso. E aí a gente entende que o fato de ter alguém tá ligado ao sofrimento porque a gente ama mais do que eles. Então a gente precisa se libertar, né? Se trabalhar com reprogramação mental, com frases positivas,
para a gente trabalhar as nossas crenças limitantes. Então, a dica 1 aqui, para a gente se sentir mais amada e respeitada, é que você use frases positivas. A repetição, gente, é um dos melhores métodos para a gente mudar o nosso hábito e as nossas atitudes. A gente precisa repetir esse movimento. Por quê? Porque às vezes eu estou vivendo uma situação durante muitos anos e aí eu começo a fazer uma repetição de frase, por exemplo, como eu aceito e acolho todo o amor que eu recebo. Mas eu começo a fazer essa frase, essa repetição, e eu quero que essa mudança aconteça rápida, porque a gente tem o hábito de ser imediatista. Mas como que isso vai acontecer de forma rápida se eu estou numa vibração dessas crenças há muito tempo? Então a gente tem que entender que entre A e B existe um espaço que eu vou percorrer para que essa mudança aconteça. E aí, o que acontece? No meio do caminho, nós, mulheres, desistimos de fazer as técnicas porque a gente entende que ela ainda não deu resultado, porque a gente quer que ela aconteça rápido. E meninas, não é assim que funciona. Por quê? Porque eu estava no movimento A, tendo a minha crença limitante. Eu começo a fazer a repetição das frases, como estou aberta e receptiva para receber todo o amor e abundância das pessoas ao meu redor. Ou, outra opção para você, eu aceito e acolho todo o amor que recebo. Outra opção para você, toda a força para mudar está em mim agora. Então eu começo a fazer essas repetições, mas entre A e B existe esse espaço. E no meio do caminho, tem momentos que eu tenho uma queda. Ou seja, eu mesmo repetindo, eu sinto que eu ainda não me sinto amada e respeitada. O que acontece? É normal a gente ter essas nossas quedas. Eu falo para as pessoas nos atendimentos, aceite a queda. Por quê? Porque você ainda não está aqui em B. Você ainda está num processo para se distanciar dessa crença limitante que você está vivendo. Então é normal a gente ter essas quedas. No geral, as pessoas desistem muito rápido. E essas frases, gente, elas podem ser repetidas em momentos onde a gente está acessando mais a nossa mente inconsciente. Como, por exemplo, antes de dormir. Sabe aquele momentinho que a gente começa a sentir um relaxamento, que o corpo já está mais relaxado? Essa hora é uma hora bem interessante para a gente fazer a repetição dessas frases, tá? E por que também? Porque o último pensamento antes de dormir, ele tem uma tendência, estudos comprovam que ele tem uma tendência de ser o primeiro da manhã. Então, olha só, se você vai dormir preocupada, observe se no dia seguinte, quando você acordar, não é o primeiro pensamento que vem. Então, esse é o momento ideal de você fazer essas técnicas de reprogramação mental, porque nesse momento você está acessando a sua mente inconsciente. E uma outra dica bacana também é que você faça também no período da manhã. Acorda 5 minutinhos mais cedo, fica meio sonolenta, a gente não fica meio na preguicite ali com o nosso soneca. Naquele momentinho você começa a fazer as repetições das frases, tá? Porque aí você tá na mente inconsciente e você já tá vibrando para que o seu dia comece com essa energia, com esse pensamento que você começou já pela manhã. Então a dica 1 é: faça frases de reprogramação mental. A dica 2 para você ser amada e respeitada é você viver de acordo com os seus valores. E como que a gente encontra os nossos valores, né? Quando a gente encontra os nossos valores, nós estamos livres para melhorar e satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Olha que interessante isso. Então, no geral, as pessoas elas não têm o hábito de ver os seus valores, mas é uma técnica muito importante de autoconhecimento. Por quê? Por exemplo, se um dos seus valores é a família, estar com a família te faz te sentir bem, tá?
Como é que você vai ficar quando você está longe da família? Ou se um dos seus valores é viajar ou ter experiências novas em outros lugares, como que você vai se sentir se você estiver num ambiente onde você está só com a família? Entende o que são os nossos valores? Então, o valor é isso. Então, que perguntas que você vai fazer para que você possa identificar os seus valores? O que é mais importante para mim? Então, você vai anotar. Por exemplo, a família, ou viajar, ou o trabalho, tá? E por que ele é importante para mim? No caso da família, é importante porque eu me sinto segura perto deles. Você já fez duas identificações, que é o valor e a questão de você se sentir segura. E qual é a terceira pergunta que você vai fazer? E por que é importante me sentir segura? Porque eu me sinto amada. E ali você começa a entender a força e o poder de você identificar os seus valores. Com essas 3 perguntinhas, você consegue fazer esse movimento. Então, a gente fica aí com a dica número 2. Outra dica para que você se sinta amada e respeitada é a dica número 3, e que as mulheres têm uma profunda dificuldade de fazer, que é repetir para elas que elas se amam. Então diga para você mesma: eu me amo, eu me amo, várias vezes no teu dia. É simples assim, né, meninas? Mas eu sinto isso, uma dificuldade tão grande quando eu pergunto para as pessoas, para as mulheres que eu atendo aqui, muitas delas falam, eu pergunto assim, tá, mas você se ama? Ai, Dani, eu não me amo, eu tenho dificuldade. E você repete a frase de que você se ama? Não consigo. Então você tem que ser persistente. Gente, nesse trabalho onde a gente tá nessa busca da autoestima, nessa busca do amor próprio, nessa busca da gente se conhecer, a gente precisa ser persistente, tá? E isso é muito importante. Você vai ver, eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Observe as vezes que você foi persistente com você em alguma situação, como que foi o resultado disso? Eu tenho certeza que você vai me dizer, Dani, foi positivo. Por quê? Porque você estava persistindo para que aquilo acontecesse. Então, meninas, o que eu digo para vocês é assim, ó, não desista de dizer eu te amo para você todos os dias, várias vezes no dia, cada vez que você se olhar no espelho, mesmo que você lá no fundo diga, mas eu não estou acreditando nisso. Uma hora isso vai acontecer. Por quê? Porque você está se permitindo fazer esse movimento, tá? E tem um outro detalhe importante nessa questão da gente se amar e se respeitar. Quando a gente erra, a gente tem o hábito de se sentir culpada de uma forma muito profunda. Então, quando você errar, diga para você assim, ó, mesmo que eu tenha errado, eu acolho esse erro e por isso eu me amo. Eu sempre cito a Louise Hay, porque eu gosto muito dos livros dela, porque ela trabalha de uma forma bem profunda essa questão do autoconhecimento com foco na autoestima. E ela menciona que em uma das palestras dela, ela disse que quando ela encerrou a palestra, ela falou assim, Louise, eu te amo, eu acolho os teus erros, eu acolho todo esse momento que você viveu. E ela disse que depois de falar isso, ela falou assim, agora você vai fazer ajustes para a próxima palestra. Por quê? Ela disse, eu não entro com a vibração negativa em cima de mim. Eu primeiro me acolho e me amo e depois eu vou ver que movimento eu posso corrigir. Então isso é a mesma coisa em relação quando a gente faz um erro. O erro, ele veio para nos mostrar que a gente precisa mudar algo, mas a gente tem o hábito de fazer o quê? De nos culpar. Então, quando você se sentir culpada por algo, e eu sei disso porque já vivi isso e também vivencio isso com as mulheres nos atendimentos aqui, eu falo para elas isso, pegue o seu erro,
aceite e acolhe ele, diga a você que você se ama e a partir daí faça a construção que você quer fazer com esse novo formato, com essa nova situação que você agora aprendeu. Porque se você não tivesse errado, você não teria aprendido. Então, não trabalhe em cima da culpa. Pegue o movimento e faça essa mudança. Então, essa é a dica 3 para que vocês possam fazer os movimentos. Outra dica que eu deixo aqui para vocês, para ser amada e respeitada, é se perdoe. Como que a gente pode trabalhar o nosso perdão? Eu gosto muito da técnica do Ho'oponopono. Por quê? A técnica do Ho'oponopono, ela significa corrigir um erro. E quando eu falo as frases, a história do Ho'oponopono é bem interessante, porque tem uma questão de energia profunda ali nessa explicação. Eu limpo as minhas memórias. Então, eu estou trabalhando a mim de forma muito profunda. Então, a repetição das frases, como por exemplo, sinto muito, diz para você assim, ó, você reconhece que existem limitações. O me perdoe, que você quer esta mudança. O eu te amo, né? Diga a você assim, que você permite que essa energia possa fluir livremente. E o sou grato é acreditar que tudo será resolvido. E a expressão da gratidão, ela traz isso com muita força. Então, assim, ó, quando nós acessamos o movimento da gratidão, a neurociência diz que nós sentimos profundamente o nosso coração. E que ele vibra de 4 a 5 mil vezes mais do que o nosso cérebro. Então, o nosso magnetismo aumenta, a gente cria uma força maior. Por isso que em muitos atendimentos, as pessoas às vezes vivem situações e elas falam, Dani, que caminho que eu sigo? O que o coração está dizendo? Está dizendo para mim, por exemplo, não responder a mensagem que eu recebi. Siga o seu coração. E aí eles voltam na sessão e falam, olha, sabe que eu me senti muito melhor quando eu segui o meu coração? Por quê, gente? Porque o nosso coração, ele faz essa conexão com o todo. E a gente está com o hábito de trabalhar muito só com o que a mente imaginativa está dizendo em relação à vida da gente. Então, a gente precisa sair um pouco da mente imaginativa, daquela mente que vai levando a gente e trazer para cá, trazer para o nosso coração. Então, a técnica do Ho'oponopono limpa essas memórias, faz com que toda aquela carga negativa que está em nós, ela vá se disseminando. Por isso que a prática do Ho'oponopono está sendo tão falada, porque ela faz movimentos incríveis na vida da gente. E você tem várias formas de fazer a técnica do Ho'oponopono. Eu participei uma vez de um workshop onde a pessoa fez a formação do Ho'oponopono com o... nossa, esqueci o nome dele agora, que fez o livro O Segredo. E ele vivenciou com o Dr. Liu toda a história do Ho'oponopono e ela fez a formação com ele. E aí ela falou, gente, faça sempre que vier algo ruim para você. Naquele momento você já vai limpando as suas memórias. Então, às vezes, você está no seu dia e você fala assim, ai, que angústia que eu senti agora, eu estou muito angustiada. Então fala, para minha angústia, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? Para minha ansiedade, a ansiedade tem levado as mulheres a sentir uma baixa autoestima, porque a ansiedade está vinculada com o medo. Então, para a minha ansiedade ou para o meu medo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí, se você tiver a possibilidade de fazer num japamala, fazer um movimento de respiração antes, se conectar com o seu japamala, e aí você fazer as 108 vezes, faça. Crie algum movimento, algumas pessoas chamam de ritual, o seu ritual, para que você possa fazer essas limpezas e essa conexão com o seu eu. Isso é muito importante. Hoje eu atendi uma cliente e ela estava com a ansiedade dela muito elevada
E a gente fez aqui na sessão um movimento de respiração e ela falou: nossa, Dani, que incrível como eu voltei, como a minha mente se acalmou. E aí eu disse para ela: e por que você não faz isso no seu dia a dia? E aí ela falou: verdade, a gente não se permite ter 5, 10 minutos para cuidar da gente. E é isso, não precisa de muito tempo, porque claro que cada uma tem as suas atividades, tem as suas metas no trabalho, tem a família, marido, enfim, mas é de 5 a 10 minutos. E a dica número 5 é: faça o que te faz feliz. Se você gosta de ficar em casa sozinha, assistindo um filme, se permita fazer isso, tá? Ótimo. Ou se você gosta de sair, tomar aquele café com as suas amigas, bater aquele bate-papo legal, excelente também. Se você gosta de ler, faça isso. Reconheça o que te faz feliz. Isso é muito importante. Você pode inclusive escrever o que te faz feliz. E é maravilhoso se permitir ter esses momentos que você vai se conectar com você. Então, às vezes, quando a gente fala assim de se amar e de se respeitar, dá a sensação de que é muito difícil, porque a gente tem essa crença de que é muito difícil a gente se amar e se respeitar. E não é verdade. Através dessas técnicas simples que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, enquanto você está dirigindo, você vai respirando de forma tranquila, se permitir. Mas o bacana é você se permitir ter esses minutos para com você no local que você quer, na sua tranquilidade, no seu equilíbrio. E é bem importante a gente assumir as nossas responsabilidades em relação a isso, sabe? Entender que a gente é responsável por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Assumir isso faz com que a gente crie um empoderamento da nossa mudança. Essa palavra é forte. Empoderamento da nossa mudança. Porque quando eu assumo que a responsabilidade de me amar e me respeitar é minha, e que muitos momentos eu sou permissiva com algumas situações que não me fazem bem, e eu vou permitindo que aquilo fique anos e anos e anos, eu começo a entender: peraí, essa mudança é minha, essa responsabilidade é minha. Gente, isso é mágico. Isso é mágico quando a gente começa a entender esse movimento de que a responsabilidade da mudança é da gente. Enquanto a gente ainda está terceirizando, a gente não consegue ter esse empoderamento em relação à mudança. E o se empoderar é isso, né? Eu estou empoderada de que é meu, de que eu vou fazer isso. Então, isso é muito forte. E isso tudo vai fazer com que você tenha o seu autoconhecimento. Esses dias eu vi uma pessoa falar que tem muita gente agora falando das questões emocional. E aí, gente, eu fiz uma reflexão. Por que tem tanta gente falando das questões emocionais? Será que não é porque as pessoas realmente estão precisando tirar esse momento para pensar sobre essa questão do equilíbrio emocional, através de técnicas que já foram comprovadas a sua eficiência? Como, por exemplo, escrever o que você está sentindo. Hoje acordei, não estou bem, estou angustiada com a situação que aconteceu ontem, e você vai escrevendo toda a sua dor ali e tal, e aí quando você termina, agora tudo que eu escrevi, eu aceito e acolho, né? Eu aceito e acolho, mas eu me amo. Então é bem bacana quando você faz essas técnicas e você se permite ter essa oportunidade de se conhecer de forma profunda. E eu digo para você o seguinte: não tenha medo de se conhecer. Você vai ver quantas coisas maravilhosas tem dentro de você e quantas conquistas você pode fazer para mudar a sua vida, para ter uma vida com mais calma e tranquilidade, com mais serenidade, sair desse movimento, desse desequilíbrio que é a ansiedade, que tem causado tão profundamente esse desequilíbrio. E uma última dica que eu deixo para você é que você pode, em alguns momentos, acalmar a sua mente através de uma técnica bem simples, que é assim, ó. Você vai fechar os seus olhos e você vai prestar atenção no barulho externo, no barulho que está lá na rua.
E aí você vai prestar. Então você vai ouvir cachorro, carro, crianças, pessoas, enfim. E aí você sai do barulho externo e começa a prestar atenção no barulho, no local onde você está. E aí você presta atenção no barulho, no local onde você está. E você pode mentalmente dizer assim, ó, agora eu me afasto deste barulho. E aí você passa a observar o seu barulho interno. E aí você presta atenção no seu barulho interno, você vai ver que a mente está ali, te dizendo várias coisas, muitos pensamentos, e aí você fala para você, agora eu me afasto desse barulho interno. E aí você se permite silenciar alguns minutos. E esse silenciar não é com a autocobrança de que você tem que estar com a mente zerada, que isso não vai acontecer. Esse silenciar é se permitir ficar alguns minutos no movimento que você está. E é incrível isso, porque a gente faz muito isso aqui nas sessões, nos atendimentos, e as pessoas se surpreendem. Eu falo, faça isso na sua casa. Ah, mas os meus filhos... Você vai conseguir, eu tenho certeza, achar o seu momento para fazer isso. A gente às vezes cria os nossos empecilhos, dos filhos, do marido, de que as pessoas fazem barulho, mas você pode ir saindo desses barulhos para você se conectar com o seu eu. E aí a gente vai fazendo esse movimento de se sentir amada e respeitada. Uma outra dica que eu dou para vocês, que nós já estamos aqui na dica número 7, 8, me perdi aqui. Mas assim, comecem a trabalhar as crianças, os filhos de vocês em relação a essa questão de se sentir amado e respeitado. Diga para eles, repetirem para eles que eles se amam. Porque a gente, às vezes, fazendo a nossa mudança, a gente começa a perceber a importância de a gente já ir trabalhando essa geração. Porque quando a gente se ama e se respeita de forma profunda, a gente se torna uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, a gente se torna uma pessoa melhor, os nossos relacionamentos mudam como todo. Por quê? Porque você está realizada com você. E aí você começa a transmitir isso para as pessoas que estão ao seu redor. Então você vai sentir a diferença. Observe o dia que você está num equilíbrio, que você se sente melhor, e no dia que não, como é que fica as relações ao seu redor? Com certeza elas ficam mais conturbadas, você começa a enxergar mais o problema do outro, entende que aquilo é um problema que não dá para resolver. É ou não é verdade, meninas? Se não é assim. É assim que acontece. Por exemplo, assim, até quando a gente está com a mente muito cheia, a mente muito turbulenta, muito pro negativo, né? A gente não tem o hábito de ter a sensação... Opa, caiu um negocinho aqui. A gente não tem a sensação de que tudo na nossa vida tá bagunçado. E quando a gente sabe que não é verdade, mas é aquele momento que eu estou vivendo ali. Tá? Então, o se amar e se respeitar é isso. É você entender. Ontem eu postei uma mensagem do Buda que diz, né? Se as pessoas, se todos gostam de você, você está mal. Se todos não gostam de você, você está mal. Agora, se uns gostam e outros não, você está bem. Porque a gente tem que, em relação a essa questão de se sentir amada e respeitada, é você entender que você não vai conseguir agradar a todos. É assim. É assim em todas as situações. E às vezes o fato de alguém falar algo pra gente, naquele momento a gente já murcha. Não, naquele momento você diz... Eu me sinto amada e respeitada. Por quê? Porque eu me amo e me respeito. Começa por você. Tá bom, meninas? Deixo aí essas dicas. Eu fui falando os números e aí aqui no final me empolguei e me perdi. Mas fica aí essas dicas para que vocês possam se permitir fazer esses movimentos, essas técnicas. E escrever é muito importante. Quando a gente escreve também, a gente está fazendo uma gravação. E aí o fato de você escrever e limpar aquilo que você está escrevendo, você está tirando aquilo dentro de você, tá? Então escrevam
em qualquer caderno, de qualquer forma, da forma que você for se sentir melhor. Isso é bem importante. Tá bom, minhas queridas? Eu deixo aqui o espaço aberto, dizer que eu tô nesse trabalho para apoiar as mulheres, para que elas aprendam a se amar, a se respeitar, para que a gente possa buscar isso de forma bem profunda, tá? Mulheres de várias idades vivem isso e a gente precisa fazer essa força-tarefa de dizer para as mulheres que é possível sim, que é uma tarefa que a gente precisa ser persistente, mas é possível a gente se amar e se respeitar. E que tudo começa por nós. Tudo começa por nós. É isso aí, tem a sua agenda do lado. Ter uma agendinha do lado é uma dica bem importante. Que ali a gente já vai anotando as frases que a gente... Às vezes vocês mesmas podem anotar frases para vocês e trabalharem aquilo que vocês sentem vontade de trabalhar. A gente vai passando algumas dicas, mas é bem bacana você montar a sua frase também. Tá bom, minhas queridas? Deixo aqui um beijo no coração de vocês. Agradeço as meninas que acompanharam. O material ficar rodando, o propósito dele é isso, é ele ficar rodando aí durante um tempo e para que a gente possa aí acessar ainda mais mulheres. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até na semana que vem.